Olá a todos, esta noite começaremos em um lugar mais tranquilo, uma calmaria antes da tempestade, os momentos ocultos por trás dos trovões da história. Imagine Napoleão, não como conquistador impetuoso, mas em seu escritório simples, cercado por pilhas de papéis, mapas pregados nas paredes, e o lento passar do tempo antes da Batalha de Waterloo. Esta não é a história de espadas em choque ou canhões rugindo. É sobre o fluxo constante de cartas, as longas esperas, o planejamento cuidadoso e os pequenos detalhes que moldaram silenciosamente o destino de um império. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Só se você realmente quiser vagar por esses corredores menos percorridos da história comigo. Deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são. É sempre reconfortante saber quem está compartilhando essa jornada lenta e constante através do tempo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador suave, ou um zumbido suave, e vamos passar calmamente pelos dias que antecedem Waterloo. Juntos, você está prestes a entrar em um capítulo mais tranquilo e menos grandioso de uma das figuras mais famosas da história, Napoleão Bonaparte, nas semanas e meses que antecederam a Batalha de Waterloo. Embora frequentemente o imaginemos como um turbilhão de estratégias de campo de batalha, latindo ordens em meio ao caos, havia um lado bem menos dramático em sua vida nesse período crucial. Esta é a história dos pequenos detalhes aparentemente banais que moldaram sua mentalidade e o prepararam para sua última grande batalha. A vida de Napoleão antes de Waterloo foi repleta de rotina, planejamento e uma quantidade surpreendente de espera. Após sua fuga de Elba em fevereiro de 1815, e sua marcha triunfante de volta a Paris, seus dias não se resumiam a manobras militares ou discursos inflamados. Eram pontuados por longas horas de correspondência, reuniões com generais, e um fluxo interminável de relatórios vindos de várias frentes. Você pode imaginá-lo em seu escritório, sentado a uma simples escrivaninha de madeira, pena na mão, cercado por pilhas de papéis. Sua caligrafia meticulosa, porém apressada, registra ordens, solicitações de suprimentos e avaliações estratégicas. O cômodo em si era funcional, em vez de luxuoso, mapas pregados nas paredes, alguns livros espalhados sobre história militar e direito, e um modesto conjunto de pertences pessoais. Suas roupas, muitas vezes um uniforme simples em vez das icônicas insígnias imperiais, refletiam esse foco prático. Mas, além do trabalho, havia momentos mais tranquilos, momentos dedicados à leitura de jornais de toda a Europa, observando as mudanças políticas que afetariam sua estratégia. Seus cafés da manhã geralmente eram tomados sozinho, uma refeição simples de café e pão, consumida enquanto examinava relatórios. As refeições podiam ser irregulares, frequentemente interrompidas por mensagens urgentes. Dormir era outra questão. Ao contrário do mito do comandante invencível que dormia pouco, a rotina de Napoleão incluía períodos regulares de descanso, embora frequentemente interrompidos. Ele acreditava em cochilos curtos e pausas rápidas, que usava para manter o foco. Sua saúde era surpreendentemente robusta, mas ele estava ciente do desgaste físico que o esforço constante estava causando. As interações sociais eram limitadas. Visitas de assessores próximos e generais de confiança eram rotineiras, mas recepções formais ou entretenimentos suntuosos eram raros. Seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor eram profissionais e focados na tarefa à sua frente. Até mesmo seus momentos de relaxamento eram breves e práticos, uma curta caminhada pelos aposentos, uma conversa rápida sobre logística. A atenção de Napoleão aos detalhes estendia-se ao mundano, a qualidade dos cavalos, o estado das peças de artilharia, a disponibilidade de suprimentos alimentares. Ele frequentemente solicitava relatórios sobre as condições de estradas e pontes, sabendo que estes impactariam mais os movimentos das tropas do que grandes discursos. Esses pedidos, frequentemente ignorados em grandes narrativas históricas, revelam o trabalho lento e árduo nos bastidores da guerra. Enquanto isso, correspondências com aliados e inimigos políticos chegavam constantemente. Cada carta continha indícios de alianças instáveis e traições. Napoleão as lia atentamente, compreendendo que a vitória ou a derrota poderiam depender não apenas do campo de batalha, mas também dos frágeis fios da diplomacia e da confiança. Em meio a tudo isso, Napoleão manteve um diário particular.
mais uma coleção de notas e reflexões do que um diário pessoal. Essas anotações revelam momentos de insegurança, esperanças de uma campanha rápida, e o pesado fardo da liderança. O diário nunca foi pensado para o público, o que o torna um raro vislumbre da mente de um homem que equilibrava ambição e realidade. Os moradores próximos ao seu quartel-general no período que antecedeu Waterloo se lembram de um homem que era menos um conquistador impetuoso e mais um planejador incansável. Correios e servos se moviam em ritmos tranquilos, entregando mensagens e se preparando para a movimentação inevitável. Os moradores locais notaram um fluxo constante de suprimentos e tropas, mas pouco espetáculo. Enquanto Napoleão aguardava a reunião dos exércitos aliados, a tensão era palpável, mas a rotina diária prosseguia com uma calma enganosa. Esse período de preparação foi uma mistura de expectativa e organização meticulosa, uma lenta preparação para o que se tornaria uma das batalhas mais famosas e finais da história. Mas eis a pergunta que permanece ao final deste primeiro capítulo tranquilo: como essas rotinas aparentemente tediosas e preparativos banais moldaram o resultado de Waterloo? O foco de Napoleão nos detalhes foi um ponto forte que garantiu a prontidão, ou contribuiu para uma rigidez que seus inimigos poderiam explorar, dando continuidade aos momentos tranquilos e aos preparativos meticulosos que caracterizaram a vida de Napoleão antes de Waterloo. Agora nos aprofundamos em como essas rotinas se desenrolaram em meio às crescentes pressões do conflito iminente. É um período repleto de complexidade sob sua superfície imóvel, uma dança intrincada de logística, psicologia e eventos em andamento lento que decidiriam o destino da Europa. Os dias de Napoleão permaneciam ancorados em um ritmo constante, mas os riscos aumentavam a cada despacho. Ele tinha plena consciência de que o tempo estava contra ele. Os exércitos da coalizão Grã-Bretanha, Prússia, Holanda e outros estavam se reunindo, formando uma força formidável, com a intenção de pôr fim ao seu reinado de uma vez por todas. Essa realidade iminente permeava suas atividades diárias, adicionando camadas de urgência a tarefas que de outra forma seriam tediosas. Um dos aspectos mais exigentes era o enorme volume de papelada e comunicação. Ordens precisavam ser redigidas, revisadas, reescritas e despachadas, às vezes várias vezes. A equipe de Napoleão trabalhava incansavelmente para mantê-lo informado, enviando relatórios de batedores avançados e comandantes locais. Esses documentos eram frequentemente áridos e técnicos: cronogramas de marcha, inventários de suprimentos, contagem de munição, atualizações meteorológicas. No entanto, cada um continha pistas vitais sobre o desenrolar da situação. O próprio Napoleão era comandante e administrador. Ele examinava cada detalhe, desde o número de mosquetes disponíveis até a prontidão dos vagões de suprimentos. Era conhecido por insistir em inspeções de acampamentos e depósitos, onde suprimentos eram armazenados em grandes quantidades, mas nem sempre organizados de forma eficiente. Esse nível de supervisão era crucial. Sem comida suficiente, forragem para cavalos ou água limpa, mesmo as melhores tropas fracassariam. Uma preocupação significativa era a condição e o moral de seus soldados. Além da imagem glamorizada de investidas heróicas e combates ferozes, a realidade cotidiana das tropas era extenuante. Os soldados enfrentavam acampamentos apertados e lamacentos, rações irregulares e a constante ameaça de doenças. Napoleão entendia que manter a disciplina exigia atenção a esses detalhes. Seus assessores frequentemente entregavam relatórios sobre deserções, índices de doenças e até mesmo reclamações sobre uniformes e equipamentos. Esses relatórios não eram meramente burocráticos. Eles influenciavam decisões. Por exemplo, se uma unidade relatasse escassez ou baixo moral, Napoleão podia ajustar as rotas de marcha para incluir cidades onde as tropas pudessem se reabastecer ou descansar. Ele também trabalhou para escalonar os movimentos, garantindo que nenhuma estrada fosse sobrecarregada por milhares de homens e carroças, o que poderia atrasar todo o exército. Enquanto isso, o governo francês estava sobrecarregado com o custo dessa nova campanha. Os ministros de Napoleão lutavam para garantir fundos, arrecadar impostos e coordenar o apoio das províncias que não eram mais totalmente leais. Esses problemas políticos se refletiam nas operações militares, adicionando um ruído de fundo persistente de ansiedade ao planejamento do general. Um aspecto menos conhecido, mas fascinante,
desse período foi o uso de mapas e relatórios de reconhecimento por Napoleão. Ele era conhecido por passar horas estudando as características do terreno e as posições inimigas. Ao contrário dos momentos dramáticos do campo de batalha, esse era um trabalho lento ler relatórios de batedores que detalhavam a qualidade das estradas, o estado dos rios e até mesmo a localização de fazendas e vilas que pudessem fornecer cobertura ou suprimentos. Suas reuniões de planejamento estratégico com marechais e generais frequentemente envolviam debates áridos sobre logística, em vez de inovações táticas ousadas. Quantos canhões poderiam ser movimentados por uma estrada estreita? Os rios cheios de chuva atrasariam o movimento das tropas. Essas eram as questões práticas que ditavam o formato da campanha. Napoleão também enfrentou atrasos e incertezas por parte de seus aliados e subordinados. Nem todos os generais compartilhavam seu senso de urgência ou clareza de propósito. Alguns demoravam a movimentar suas unidades, ou se comunicavam mal, o que gerava frustração e correspondência tensa. Essas complicações se somavam à pressão invisível que acompanhava a preparação física do exército. Os hábitos pessoais do imperador francês durante esse período refletiam um homem que buscava manter o controle em meio ao caos crescente. Sua rotina era rígida, quase obsessiva. Ele acordava cedo, ditava cartas, revisava planos e fazia breves caminhadas. No entanto, por trás dessa disciplina, havia momentos de dúvida e fadiga. Seus assessores mais próximos notaram pausas ocasionais, em que Napoleão parecia perdido em pensamentos, talvez calculando riscos, ou contemplando o peso do que o aguardava. Fora das tendas de comando, a vida do soldado raso continuava em sua tediosa rotina. Os soldados escreviam cartas para casa, limpavam armas e cuidavam de seus uniformes. Tudo isso enquanto tentavam se manter alertas para o momento em que a ordem de avançar finalmente chegasse. Seus dias se misturavam marchando, esperando, e se preparando em uma marcha lenta rumo a uma batalha que quebraria o padrão para sempre. Esse período de espera e preparação pode parecer entediante ou inconsequente à primeira vista, mas foi uma fase crítica. As decisões tomadas ali sobre suprimentos, rotas e cronograma repercutiriam no campo de batalha, quando a luta finalmente começasse. E, no entanto, uma pergunta persiste à medida que a história se desenrola: será que esses longos dias de preparação detalhada teriam cegado Napoleão para o inesperado? Será que sua meticulosa atenção à rotina reduziu sua adaptabilidade, permitindo que seus inimigos tomassem a iniciativa? À medida que avançamos para o capítulo final deste período tranquilo, mas crucial, antes da Batalha de Waterloo, as rotinas aparentemente monótonas e os preparativos intermináveis dão lugar a um crescendo de ação e consequências. É aqui que o impacto de todos aqueles pequenos passos metódicos, ordens escritas e reescritas, suprimentos inspecionados, tropas treinadas, se solidifica ou se desfaz. Em junho de 1815, o exército de Napoleão estava pronto para enfrentar as forças aliadas, mas a questão que persistia era se as incontáveis horas de preparação se traduziriam em sucesso no campo de batalha caótico e imprevisível. Sua abordagem regimentada, baseada em detalhes de logística e cronograma, havia moldado suas forças em uma máquina bem lubrificada, mas uma máquina que precisava funcionar perfeitamente sob pressão. Na manhã de 16 de junho, o exército francês lançou seus movimentos iniciais na Batalha de Ligny, um prelúdio para Waterloo. Esse confronto demonstrou alguns pontos fortes dos preparativos de Napoleão. Suas forças estavam organizadas e bem abastecidas, capazes de repelir o exército prussiano. No entanto, mesmo esse sucesso inicial evidenciou os desafios de coordenação e planejamento que haviam sido uma preocupação silenciosa durante as semanas de preparação. A dependência de Napoleão em planos detalhados tornou-se uma faca de dois gumes. Suas instruções exigiam execução precisa, e qualquer atraso ou falha de comunicação corria o risco de desfazer a estratégia cuidadosamente construída. Isso ficou evidente na Batalha de Quatre Bras, onde os franceses enfrentaram forte resistência das forças anglo-aliadas de Wellington. A lenta movimentação das tropas e algumas decisões hesitantes indicavam que os cronogramas rígidos e as rotinas meticulosas talvez tivessem reduzido a flexibilidade. Em 18 de junho, a tão aguardada Batalha de Waterloo se desenrolou, e a realidade caótica da guerra irrompeu pela fachada serena dos preparativos anteriores.
O clima, um fator que Napoleão monitorava de perto, transformou o campo de batalha em um atoleiro lamacento, desacelerando tanto a artilharia quanto a infantaria. Os planos detalhados para manobras rápidas tornaram-se mais difíceis de executar, e a tensão entre a ordem planejada e a desordem no campo de batalha veio à tona. Ao longo da batalha, a presença pessoal de Napoleão foi uma força estabilizadora. No entanto, seu foco em manter o controle sobre todos os aspectos às vezes limitava sua capacidade de adaptação rápida. Os relatórios de seus marechais chegavam lentamente, e as decisões frequentemente exigiam uma interpretação cuidadosa de informações fragmentadas. Sua confiança habitual era amenizada pela confusão da batalha. Enquanto isso, os soldados, cujo cotidiano girava em torno da manutenção da disciplina e da prontidão, agora se encontravam na realidade brutal do combate, rajadas intermináveis de tiros de mosquete, disparos de canhão e o choque das cargas de cavalaria. A eficácia de seu treinamento prévio e apoio logístico foi testada ao limite. No final da tarde, a chegada de reforços prussianos, sob o comando do Marechal de Campo Blücher, rompeu as linhas francesas. Foi o momento em que as longas horas de preparação não conseguiram mais contrabalançar as circunstâncias imprevistas e a resiliência das forças da coalizão. A rigidez dos planos de Napoleão se chocou com a imprevisibilidade fluida da guerra, e o resultado pendeu decisivamente. Após a derrota, com a retirada das forças francesas e a vitória dos aliados, o foco se voltou para a reflexão e a recuperação. Os meticulosos preparativos dos últimos meses não foram suficientes para garantir o triunfo. No entanto, não foram em vão. Eles haviam forjado um exército capaz de resistir a adversidades avassaladoras, mesmo que, no final, fosse derrotado. A campanha final de Napoleão e a Batalha de Waterloo ressaltam uma lição profunda. Os detalhes banais, e frequentemente ignorados da preparação, podem fazer-o destruir até mesmo os líderes mais lendários. Mas eles também estão sujeitos à natureza imprevisível da ação humana, do acaso e do meio ambiente. Ao refletir sobre isso, vale a pena perguntar: como o equilíbrio entre planejamento cuidadoso e adaptabilidade repercute além desta batalha histórica? O que isso pode nos ensinar sobre liderança, resiliência e a complexidade dos empreendimentos humanos hoje? Imagine-se como um soldado comum no exército de Napoleão em 1815, dias antes da Batalha de Waterloo. Você não é um general tramando grandes estratégias ou um político debatendo tratados. Você é um dos milhares de homens cujo cotidiano era definido pela rotina, pela resistência e pelo lento acúmulo de pequenas dificuldades. Esta história o transporta para esse mundo, com foco nos detalhes comuns, às vezes tediosos, mas essenciais, da vida militar, antes de uma das batalhas mais famosas da história. Se o dia começa antes do amanhecer em um acampamento apertado e lamacento em algum lugar perto da vila de Waterloo, o ar é frio e úmido, e o céu é de um cinza opaco. Você acorda em sua barraca ou, se tiver menos sorte, sob um abrigo improvisado feito de galhos e lona. O chão sob você é duro e irregular, às vezes encharcado pela chuva. Apesar do desconforto, o descanso é precioso. Você sabe que os próximos dias podem decidir tudo. O café da manhã é simples e escasso. Uma pequena porção de pão duro, um pouco de carne salgada, se os suprimentos permitirem, e água, de um riacho próximo, ou de um barril comunitário. Café ou chá são luxos raramente disponíveis. A dieta dos soldados naquela época era repetitiva e carente de variedade, principalmente biscoitos amanteigados, ervilhas secas, e, ocasionalmente, vegetais frescos ou carne, quando as linhas de suprimentos do exército se mantinham estáveis. Depois do café da manhã, você passa horas realizando tarefas rotineiras. Essas tarefas incluem limpar o mosquete, verificar a munição e cuidar do uniforme e do equipamento. Os soldados se orgulhavam dessas tarefas não apenas pela aparência, mas porque o mosquete bem cuidado podia significar a diferença entre a vida e a morte. Apesar da monotonia, esses pequenos rituais ajudavam a manter a mente ocupada e a unidade funcionando. O acampamento fervilha de atividade. Oficiais circulam entre os homens, transmitindo ordens ou inspecionando a prontidão das tropas. Tocadores de tambor e cornetins ensaiam seus chamados, preparando os sinais que serão cruciais quando a batalha começar. Condutores de carroças coordenam o transporte de suprimentos, alimentos,
munição e provisões médicas, para pontos de armazenamento próximos, à frente de batalha. Às vezes, você e seus companheiros se envolvem em exercícios e treinamentos, praticando formações e manobras que logo serão testadas em combate. Esses exercícios, muitas vezes repetitivos e exaustivos, serviam para desenvolver disciplina e memória muscular. Embora não fossem nada glamourosos, essa preparação era vital. Sem ela, o caos reinaria assim que a batalha começasse. Mas a vida no acampamento não era só trabalho. Os soldados escreviam cartas para casa, compartilhando fragmentos de suas experiências com familiares e amigos. Essas cartas revelam as lutas e esperanças cotidianas, saudades de entes queridos, medos da luta que se aproximava, reclamações sobre a comida ou o clima. Elas também mostram momentos de humor e camaradagem, os laços que ajudaram os homens a suportar as dificuldades. As condições de vida eram duras. Doenças eram uma ameaça constante. Os campos eram frequentemente superlotados e insalubres. Disenteria, tifo e outras doenças se espalhavam rapidamente, matando mais homens do que balas. O atendimento médico era rudimentar, os hospitais de campanha estavam superlotados, os suprimentos limitados, e os médicos sobrecarregados. O sono, quando chegava, costumava ser intermitente e breve. Os sons do acampamento, cavalos, guardas, tiros distantes serviam como um lembrete constante do ambiente tenso. A tensão mental era palpável. Você aprendia a lidar com o medo concentrando-se na rotina e na companhia dos colegas soldados. O terreno ao redor do acampamento era outro desafio. Os campos e estradas perto de Waterloo eram pontilhados de fazendas, sebes e bosques, oferecendo algum abrigo, mas também dificultando a movimentação e a comunicação. O clima era uma preocupação constante e a chuva podia transformar as estradas em lama, atrasando suprimentos e reforços. Em meio a tudo isso, seus pensamentos frequentemente se perdem no desconhecido. Como seria a batalha? Você sobreviveria? Como o resultado afetaria a sua família? Essas perguntas permanecem sem resposta, enquanto a lenta marcha rumo ao conflito continua. Portanto, nessa rotina diária aparentemente entediante, reside uma realidade profunda: a resistência, a resiliência e os pequenos atos de preparação de milhares de homens comuns formariam a espinha dorsal de um evento histórico. Suas histórias, muitas vezes esquecidas, nos lembram que a história não é moldada apenas por líderes, mas por aqueles que suportam a espera, as dificuldades e o cotidiano. E, ainda assim, uma pergunta permanece quando esta primeira sessão termina: como a vida cotidiana e as condições dos soldados influenciaram o curso e o resultado da Batalha de Waterloo. Partindo das dificuldades rotineiras e da preparação lenta e constante que definiram os dias dos soldados antes de Waterloo, agora nos aprofundamos em como essas realidades cotidianas influenciaram seu desempenho e a batalha em si. A resiliência e a resistência dos soldados não eram apenas qualidades pessoais, eram elementos essenciais que moldaram o curso da história, de maneiras muitas vezes ocultas, sob grandes narrativas. No início de junho de 1815, os exércitos francês e aliado estavam acampados a uma distância de ataque. Para os soldados, isso significava a tensão crescente, com cada dia marcado por expectativa e aumento de atividade. A rotina monótona da vida no acampamento era pontuada pela preparação para o confronto iminente, mas também pela incerteza e fadiga. A condição física das tropas desempenhou um papel crucial. Meses de marcha contínua cobraram seu preço. Muitos soldados estavam desnutridos, com ferimentos leves ou sofrendo de doenças crônicas. No entanto, a necessidade de manter a disciplina e o moral exigia muito dos comandantes. As inspeções tornaram-se frequentes, e as punições por lapsos de ordem ou conduta eram rápidas, com o objetivo de manter o exército pronto para o combate. Apesar disso, a camaradagem entre os soldados era um poderoso contrapeso às dificuldades. As dificuldades compartilhadas criavam laços que os ajudavam a perseverar. Histórias e piadas circulavam ao redor de fogueiras. Os soldados cantavam canções de suas terras natais e trocavam notícias de províncias distantes. Esses pequenos momentos de humanidade em meio às dificuldades elevavam o moral mais do que ordens ou comandos oficiais. As linhas de abastecimento eram uma preocupação constante. A logística do exército francês, embora cuidadosamente administrada,
enfrentava desafios devido às estradas danificadas e ao grande volume de homens e animais para alimentar. A escassez de alimentos às vezes significava cortes nas rações, ou atrasos nos deslocamentos para garantir que os suprimentos chegassem às linhas de frente. Isso afetava diretamente a resistência e a prontidão dos soldados. Outro aspecto significativo era o impacto do clima na vida cotidiana e na prontidão para o combate. Dias chuvosos transformavam os campos em lamaçais, dificultando as tarefas do acampamento e reduzindo a capacidade de manobra da artilharia e da cavalaria. Os soldados tinham que manter suas armas e uniformes secos o máximo possível, uma tarefa muitas vezes impossível no ambiente úmido. Pólvora úmida e uniformes encharcados significavam tempos de recarga mais lentos e desconforto que consumia o moral. A comunicação dentro do exército, tanto vertical quanto horizontal, era um processo delicado e, às vezes, frustrante. As ordens tinham que ser enviadas por mensageiros através de campos lamacentos, às vezes atrasadas ou perdidas. Os soldados frequentemente recebiam relatórios conflitantes, aumentando a ansiedade. Nesse contexto, disciplina e confiança na liderança tornaram-se essenciais, pois a confusão poderia levar a erros fatais no campo de batalha. Treinamentos e exercícios, embora tediosos, preparavam os soldados para o caos que logo enfrentariam. As formações precisavam ser precisas para resistir às saraivadas de mosquetes e cargas de cavalaria. Os soldados treinavam para carregar e atirar em uníssono, manusear baionetas e executar manobras complexas sob pressão. Essas práticas eram repetidas diariamente, muitas vezes sob a supervisão de oficiais vigilantes que insistiam na perfeição, apesar da exaustão dos homens. As condições médicas no campo pioravam a cada dia. Doenças se espalhavam rapidamente, alimentadas pela superlotação e pela falta de saneamento básico. A equipe médica estava sobrecarregada, cuidando de ferimentos, doenças e da constante ameaça de infecção. Os soldados temiam não apenas o inimigo, mas também os perigos invisíveis dentro de suas próprias fileiras. O estresse psicológico era outro adversário silencioso. A espera constante, os rumores sobre a força inimiga e o conhecimento do possível desfecho fatal pesavam muito. Alguns soldados escreviam cartas sobre noites sem dormir e pensamentos ansiosos. Outros encontravam consolo na religião ou na superstição. O desgaste mental era uma parte significativa, embora muitas vezes não expressa, da vida cotidiana. À medida que os exércitos se aproximavam, as missões de reconhecimento se tornaram mais frequentes, aumentando o risco para os soldados encarregados de patrulhar ou transmitir mensagens. Esses homens se moviam por terrenos hostis, muitas vezes sozinhos, confiando na furtividade e no conhecimento da paisagem. Seus relatórios eram cruciais para os comandantes, mas envolviam grande risco pessoal. A própria paisagem do campo de batalha moldava a experiência dos soldados. Colinas onduladas, cercas vivas e vilarejos como Ogomon e Laré-Sainte tornaram-se pontos focais. Os soldados conheciam bem essas características do terreno, entendendo que o controle sobre tais posições poderia mudar o rumo da batalha. Na véspera do confronto principal, muitos soldados passaram longas horas tensos, incapazes de descansar completamente. Os exercícios continuaram, os suprimentos finais foram verificados, e a preparação mental ocorreu. A monotonia das semanas anteriores subitamente se aguçou, transformando-se em uma aguda consciência da luta iminente. Todos esses fatores, o desgaste físico, os desafios de abastecimento, o clima, as dificuldades de comunicação e a pressão psicológica se combinaram para influenciar o desempenho dos soldados. Quando a batalha finalmente eclodiu, sua resistência nessas lutas diárias, tediosas, mas essenciais, moldou a capacidade do exército francês de enfrentar as forças da coalizão. No entanto, a questão permanece quando esta sessão termina. A incansável luta diária criou um exército mais forte e resiliente, ou contribuiu para a exaustão e os erros que minaram a resistência final de Napoleão. Ao chegarmos à parte final desta história, as incontáveis horas de espera, marcha, treinamento e sofrimentos duradouros culminam na realidade brutal da própria Batalha de Waterloo. O cotidiano do soldado, aparentemente monótono e repetitivo, tornou-se a base sobre a qual o confronto monumental foi travado, moldando não apenas os destinos individuais, mas o próprio curso da história europeia. Quando a batalha começou,
Em 18 de junho de 1815, os soldados franceses se depararam com um ambiente extremamente desafiador, moldado por todas as dificuldades anteriores. O solo lamacento, resultado da forte chuva da noite anterior, retardava os movimentos e obstruía as armas. No entanto, a disciplina e o treinamento arraigados durante meses de preparação permitiram que as unidades formassem fileiras e respondessem aos comandos, apesar do caos. Nas primeiras horas da manhã, a infantaria francesa lançou ataques a posições-chave como Hougoumont e La Haye-Sainte. Essas fazendas, com suas grossas muralhas e bosques circundantes, tornaram-se pontos focais mortais. Os exercícios diários de formação e manejo de mosquetes dos soldados foram postos à prova ali, enquanto lutavam para tomar e manter esses pontos estratégicos. A teimosa resistência ali encontrada esgotou os recursos franceses e minou moral. Cargas de cavalaria, frequentemente romantizadas na história, eram empreendimentos extenuantes, tanto para homens quanto para cavalos. O terreno lamacento, o cansaço das marchas anteriores e o equipamento pesado tornavam essas cargas lentas e perigosas. A familiaridade dos soldados com suas montarias e a disciplina mantida no acampamento permitiram algumas cargas bem-sucedidas, mas a eficácia foi aquém do ideal. Ao longo do dia, as dificuldades de comunicação persistiram. Soldados no auge da batalha frequentemente tinham conhecimento limitado do panorama geral. As ordens transmitidas às vezes eram atrasadas ou mal interpretadas. Essa confusão era agravada pelo cansaço das semanas anteriores, reduzindo a capacidade de algumas unidades de responder rapidamente às mudanças nas condições do campo de batalha. A resiliência dos soldados foi testada repetidamente. As repetidas saraivadas de tiros de mosquete, barragens de artilharia e ataques de cavalaria criaram uma pressão implacável. Muitos homens sofreram ferimentos ou exaustão, mas continuaram lutando, movidos pela disciplina, pelo medo ou pela camaradagem. À medida que a batalha avançava, a chegada das forças prussianas ao flanco direito francês marcou um ponto de virada. Os soldados franceses, já exaustos por horas de combate, enfrentaram novas tropas inimigas. O impacto foi devastador. A exaustão e os efeitos cumulativos de meses de dificuldades manifestaram-se na fragilidade das fileiras e na retirada. Após a derrota, o custo para os soldados foi imenso. Milhares foram mortos, feridos ou capturados. As tropas sobreviventes iniciaram uma longa e exaustiva retirada, com o ânimo abatido não apenas pela derrota, mas também pela devastadora compreensão de tudo que haviam sofrido. No entanto, a história desses soldados não é apenas uma história de perdas. É também um testemunho de resistência, disciplina e da capacidade humana de suportar as adversidades. As rotinas chatas da vida no acampamento, os exercícios, as marchas, a manutenção não eram triviais. Elas foram a base que permitiu ao exército francês lançar um desafio formidável contra um inimigo igualmente determinado. Essa realidade nos obriga a refletir sobre como entendemos a história. As grandes narrativas de generais e batalhas muitas vezes ofuscam as experiências vividas por soldados comuns. No entanto, são esses detalhes silenciosos e repetitivos da vida cotidiana que realmente moldam os resultados. Ao refletir sobre isso, considere como a resiliência forjada nos dias monótonos e desafiadores, que antecedem a batalha, reflete experiências humanas mais amplas. Como a perseverança e a rotina nos preparam para enfrentar momentos de crise, e que lições esses detalhes esquecidos da vida dos soldados em Waterloo podem nos trazer hoje. Imagine a tarefa monumental de alimentar dezenas de milhares de homens e cavalos durante uma campanha como a marcha final de Napoleão, em direção a Waterloo. É fácil imaginar generais planejando batalhas ou tropas entrando em combate, mas por trás de cada campanha bem-sucedida, havia um desafio frequentemente esquecido e tedioso, a logística especificamente, como manter um exército alimentado. Alimentar um exército no início do século XIX era um processo lento, complexo e trabalhoso. Ao contrário de hoje, não havia caminhões refrigerados nem transporte aéreo. Em vez disso, os comandantes dependiam de planejamento detalhado, recursos locais, e uma vasta rede de trens de suprimentos, que circulavam por estradas que mal conseguiam suportar tamanho tráfego. Os exércitos de Napoleão contavam tipicamente entre 70.000 e 100.000 homens,
além de milhares de cavalos e animais de carga. Cada soldado precisava de rações diárias, e os cavalos essenciais para a cavalaria, artilharia e transporte precisavam de ainda mais comida e água. O volume de provisões era impressionante. No centro desse sistema estavam os depósitos de suprimentos, armazéns abastecidos com alimentos, munição e equipamentos. Esses depósitos eram estrategicamente posicionados ao longo da rota do exército. Sua manutenção exigia comunicação, organização e proteção constantes contra ataques ou roubos inimigos. As rações dos soldados eram básicas, mas destinadas a manter a energia para longas marchas e combates. Uma ração diária típica incluía bolacha dura, um biscoito seco e duro, carne salgada, ervilhas e, às vezes, queijo ou vinho. Alimentos frescos eram raros e, em sua maioria, adquiridos de fazendas locais, comprados ou requisitados. Isso criava uma tensão constante entre o exército e a população civil, cujos meios de subsistência podiam ser devastados por essas demandas. Os cavalos necessitavam de grandes quantidades de forragem, feno, aveia e palha, que eram mais volumosas e difíceis de transportar do que a comida humana. Suas necessidades frequentemente ditavam o ritmo dos movimentos de um exército, pois podiam ocorrer atrasos na espera por forragem ou suprimentos. A falta de alimentação adequada podia incapacitar rapidamente as unidades de cavalaria e artilharia. Os próprios trens de suprimentos eram uma maravilha logística e uma vulnerabilidade. Centenas de carroças, puxadas por cavalos ou bois, percorriam lentamente estradas de terra, transportando alimentos, munição e equipamentos. Esses comboios eram lentos e frequentemente atrasavam devido ao clima ou ao terreno. Sua proteção era crucial. Ataques às linhas de suprimentos podiam paralisar um exército antes mesmo do início da batalha. Os oficiais logísticos de Napoleão enfrentavam desafios constantes. As estradas frequentemente estavam em más condições, especialmente após as chuvas, transformando-se em atoleiros lamacentos que atrasavam as carroças e causavam perdas de suprimentos. As pontes eram estreitas ou frágeis, forçando desvios. Um timing cuidadoso dos deslocamentos. Gerenciar o suprimento também envolvia cálculos complexos. Os oficiais tinham que estimar a quantidade de alimentos necessária para um determinado número de tropas nos dias seguintes, considerando a velocidade da viagem, o clima e possíveis atrasos. Superestimar significava risco de desperdício e deterioração. Subestimar significava risco de fome. Os civis locais eram tanto um recurso quanto uma fonte de atrito. Os exércitos frequentemente viviam da terra, roubando alimentos e animais das aldeias no caminho da marcha. Isso podia gerar ressentimento, rebelião ou sabotagem. Negociações e ordens de requisição tentavam amenizar isso, mas a relação era instável. A rotina diária dos intendentes oficiais responsáveis pelos suprimentos era dominada por burocracia, inspeções e coordenação com chefes de carroças e fornecedores locais. Seu trabalho raramente era glamouroso, mas essencial para manter o exército operacional. Para os soldados e cavalos, o sucesso desses esforços logísticos significava a diferença entre a força e o fracasso. A fome minava o moral e a capacidade física. Atrasos no abastecimento podiam levar a unidades enfraquecidas, incapazes de manter posições ou avançar. Ao concluir esta sessão, considere a imensa, e muitas vezes tediosa, escala de alimentar um exército. Não é a investida emocionante ou o discurso inflamado, mas sim esses preparativos lentos e cuidadosos, que constituem a espinha dorsal do sucesso ou do fracasso militar. E, no entanto, a questão permanece, como as realidades práticas de alimentar uma força tão grande influenciaram as estratégias e os resultados da campanha final de Napoleão. Partindo dos imensos desafios de fornecer alimentos a dezenas de milhares de homens e cavalos, analisamos agora mais profundamente como essa logística moldou as decisões operacionais durante a campanha final de Napoleão. Alimentar um exército não era apenas uma tarefa secundária, influenciava diretamente o movimento, o ritmo e até mesmo os resultados da batalha. O exército de Napoleão era um organismo vasto e faminto, consumindo recursos constantemente a uma velocidade espantosa. Os intendentes e oficiais de suprimentos trabalhavam incansavelmente, muitas vezes sob extrema pressão, para garantir o fornecimento constante de rações,
Mas o sistema era frágil, vulnerável ao clima, ao terreno e à interferência inimiga. Um problema persistente era a dificuldade de transportar suprimentos pelas estradas desgastadas e frequentemente lamacentas da Bélgica. A chuva frequentemente transformava as rotas em atoleiros, fazendo com que as carroças atolassem e atrasassem as entregas. Cada hora perdida retardava o progresso de todo o exército e aumentava o risco de escassez. Em resposta, o Estado-Maior de Napoleão elaborou cronogramas elaborados para os comboios de suprimentos, escalonando as partidas para evitar gargalos e organizando rotas protegidas por patrulhas de cavalaria. Mesmo assim, atrasos eram comuns. A lentidão dos trens de suprimentos era uma fonte constante de frustração, exigindo que os comandantes ajustassem seus planos de acordo. A qualidade e a quantidade das provisões também variavam. O biscoito duro, embora durável, era monótono e propenso a causar problemas digestivos. A carne salgada podia estragar se não fosse armazenada corretamente. Produtos frescos eram escassos, levando a deficiências nutricionais como escorbuto entre as tropas. Os cavalos tiveram o mesmo desempenho. Forragem inadequada os enfraquecia, reduzindo a eficácia da cavalaria. A requisição local era uma faca de 2 gumes. Embora necessária para complementar os suprimentos, representava um pesado fardo para as populações locais. Animais e grãos foram apreendidos em fazendas próximas ao caminho do exército, às vezes à força. Isso causava ressentimento e, ocasionalmente, sabotagens, como esconder suprimentos de comida ou enganar vagões de suprimentos. Além disso, a presença de múltiplos exércitos na região limitava os recursos. As forças da coalizão também precisavam de alimentos, e a competição por suprimentos locais se intensificou. Essa escassez forçou ambos os lados a considerar cuidadosamente seus movimentos e acampamentos, pois permanecer muito tempo em uma área representava o risco de esgotar os recursos e expor as tropas à fome ou a doenças. O próprio Napoleão estava bem ciente dessas limitações. Suas decisões estratégicas refletiam a compreensão de que um exército não marcha apenas pela vitória, mas pelo pão e forragem. Ele frequentemente ordenava avanços rápidos para proteger áreas ricas em suprimentos, e o timing tornou-se crucial para evitar que a escassez paralisasse a força. Essa realidade logística também influenciou o ritmo da campanha. Apesar da urgência em enfrentar o inimigo, os comandantes precisavam equilibrar a velocidade com a necessidade de manter as linhas de suprimentos. Marchas forçadas podiam esgotar homens e cavalos, enquanto atrasos ameaçavam a perda da iniciativa. A logística médica estava interligada ao suprimento de alimentos. Soldados desnutridos e exaustos eram mais vulneráveis a doenças e ferimentos. Os hospitais de campanha do exército enfrentavam escassez de alimentos para os pacientes, agravando seus desafios de recuperação. Isso criava um ciclo vicioso em que falhas no suprimento podiam reduzir diretamente a eficácia do combate. A comunicação entre os comandantes da linha de frente e os intendentes era vital. Mudanças rápidas nos planos de batalha ou atrasos inesperados exigiam ajustes imediatos nas rotas e quantidades de suprimentos. Isso exigia uma rede logística flexível e ágil, embora, na prática, atrasos e falhas de comunicação fossem frequentes. Por fim, a enorme escala da operação de suprimentos destacou a importância do pessoal não combatente e condutores de carroças, operários, escriturários e fornecedores locais cujo trabalho era indispensável, mas raramente celebrado. Sem eles, as grandes estratégias dos generais jamais poderiam ser concretizadas. Ao concluir esta sessão, reflita sobre como essas tarefas tediosas e exigentes de alimentar um exército moldaram o curso da campanha. Será que a força logística de Napoleão lhe deu uma vantagem, ou os problemas de abastecimento limitaram suas opções operacionais e contribuíram para a sua eventual derrota? À medida que chegamos à conclusão desta história sobre a logística de alimentação do exército de Napoleão, durante sua campanha final, o papel crítico da gestão de suprimentos fica claro não apenas como uma necessidade de fundo, mas como um fator decisivo no desenrolar da Batalha de Waterloo e suas consequências. Em meados de junho de 1815, as rodas logísticas giravam a todo vapor, mas as falhas no sistema começavam a aparecer. Apesar dos esforços dos intendentes e oficiais de suprimentos, atrasos e escassez tornaram-se cada vez mais problemáticos.
Estradas encharcadas pela chuva dificultavam o movimento das carroças, retardando os esforços de reabastecimento. Cavalos, essenciais para puxar artilharia e carroças, ficavam fatigados ou famintos, devido à escassez de forragem. Essas lutas por suprimentos tiveram efeitos tangíveis no moral das tropas e na prontidão para o combate. Os soldados enfrentaram cortes de ração ou provisões obsoletas, o que enfraqueceu sua condição física. Cavalos exaustos reduziram a eficácia das cargas de cavalaria e do posicionamento da artilharia. A capacidade de manter posições estratégicas frequentemente dependia de quão bem as unidades estavam alimentadas e descansadas. No campo de batalha, isso se manifestou como uma força de combate desigual. Algumas unidades francesas, bem abastecidas e descansadas, conseguiram lançar ataques ferozes, enquanto outras fraquejaram devido à fome e à exaustão. A coordenação de forças foi prejudicada, pois algumas tropas ficaram atrasadas à espera de comida ou forragem. Essa desigualdade deu às forças da coalizão brechas que elas exploraram. Além disso, a pressão prolongada sobre a logística contribuiu para uma crescente sensação de desespero dentro do comando francês. A confiança habitual de Napoleão foi temperada pela consciência dessas restrições. As ordens tornaram-se mais conservadoras, refletindo a cautela gerada pelas incertezas de abastecimento, em vez de considerações puramente táticas. As forças aliadas, embora também enfrentassem problemas de abastecimento, se beneficiavam de linhas de comunicação mais seguras e rotas de suprimento mais curtas, através de territórios amigos ou neutros. Sua capacidade de sustentar seus exércitos de forma mais confiável lhes conferia uma vantagem estratégica, que muitas vezes passa despercebida nas grandes narrativas. Após a derrota francesa em Waterloo, as consequências das falhas logísticas foram graves. O exército em retirada enfrentou retiradas caóticas, com vagões de suprimentos abandonados ou capturados. A fome e a exaustão agravaram a desmoralização das tropas. O colapso da rede de suprimentos refletiu o colapso das ambições militares de Napoleão. Em um contexto mais amplo, esta história ilustra como a tarefa, chata, mas essencial, de alimentar um exército pode ser tão decisiva quanto o heroísmo no campo de batalha. O sucesso de qualquer campanha militar depende não apenas de liderança e estratégia, mas também da gestão eficaz de recursos, infraestrutura e pessoas nos bastidores. Ao refletir sobre isso, considere como a logística militar moderna evoluiu a partir desses desafios iniciais, mas ainda enfrenta muitos dos mesmos problemas: vulnerabilidades na cadeia de suprimentos, obstáculos ambientais e o custo humano de sustentar grandes forças. Portanto, a reflexão que fica é: como a história poderia ter mudado se a espinha dorsal logística da campanha de Napoleão tivesse sido mais forte ou mais fraca? Será que o destino da Europa poderia ter dependido tanto de carroças de alimentos e forragens quanto de tiros de canhão e cargas de cavalaria? Imagine os vastos campos abertos e as estradas sinuosas do interior da Europa do início do século XIX, onde os exércitos manobravam em movimentos lentos e deliberados. Nesse ambiente, os batedores de cavalaria desempenhavam um papel crucial, mas frequentemente negligenciado. Seu trabalho não era nem glamouroso nem elogiado, mas era essencial para o sucesso de comandantes como Napoleão, durante campanhas como a de Waterloo. Os batedores de cavalaria eram os olhos e os ouvidos do exército. Montados em cavalos velozes e ágeis, esses soldados se aventuravam à frente da força principal para coletar informações. Suas tarefas incluíam patrulhar posições inimigas, avaliar o terreno, localizar rotas de suprimentos e identificar potenciais ameaças ou oportunidades. O trabalho exigia observação aguçada, resistência física e a capacidade de se mover rápida e silenciosamente por territórios às vezes hostis. Os batedores operavam em pequenos grupos ou sozinhos, confiando em discrição e velocidade em vez de força bruta. Eles precisavam combinar o conhecimento do terreno com a compreensão das táticas inimigas, para interpretar o que viam e reportar com eficácia. Ao contrário das unidades de cavalaria regulares que se engajavam em ataques e batalhas, os batedores passavam a maior parte do tempo em reconhecimento. Seu dia podia envolver longas cavalgadas por florestas ou colinas, parando para observar acampamentos ou patrulhas inimigas, e, às vezes,
em escaramuças com batedores inimigos ou forças irregulares. Sua presença era vital para a tomada de decisões estratégicas informadas. O equipamento de um batedor de cavalaria era prático. Eles normalmente carregavam uma carabina leve ou pistola para a defesa, juntamente com um sabre. Seus cavalos eram especialmente selecionados pela resistência e velocidade, em vez de tamanho ou força. As vestimentas eram funcionais, projetadas para permitir a movimentação e alguma proteção contra o clima e terrenos acidentados. A comunicação era um desafio constante. Os batedores precisavam memorizar rotas, pontos de referência e posições inimigas para transmitir informações precisas ao retornar ao comando. Relatórios escritos nem sempre eram viáveis, devido ao risco de captura ou perda. Então relatórios verbais eram comuns, às vezes auxiliados por mapas ou esboços rudimentares. O valor das informações de reconhecimento não poderia ser exagerado. Para comandantes como Napoleão, informações precisas e oportunas significavam a diferença entre a surpresa e a preparação, a vitória e a derrota. Os relatórios dos batedores influenciavam as decisões sobre a movimentação das tropas, o momento dos ataques e a seleção das posições no campo de batalha. No entanto, o trabalho dos batedores era perigoso e frequentemente ingrato. Operando muito à frente das linhas aliadas, eles corriam o risco de emboscada, captura ou morte. Seu sucesso dependia de discrição, julgamento e, às vezes, pura sorte. Apesar disso, suas histórias raramente chegavam aos registros oficiais, ofuscadas pelos confrontos dramáticos entre infantaria e cavalaria. Durante a campanha de Waterloo, os batedores de cavalaria desempenharam um papel fundamental no rastreamento dos movimentos dos exércitos da coalizão. Seus relatórios ajudaram Napoleão a planejar sua estratégia, embora as limitações da comunicação e do reconhecimento do século XIX significassem que as informações eram frequentemente incompletas ou atrasadas. A lentidão do fluxo de informações era uma frustração constante. Mesmo o melhor batedor nem sempre conseguia garantir conhecimento atualizado das posições inimigas, e os comandantes tinham que equilibrar a confiança no reconhecimento com a cautela. Ao considerar o trabalho importante, porém silencioso, dos batedores de cavalaria, pense em como suas observações e relatórios moldaram um panorama militar mais amplo. Suas cavalgadas, muitas vezes tediosas, e suas anotações cuidadosas estavam muito longe das investidas estrondosas que recordamos, mas formaram a base da consciência no campo de batalha. E agora, quando esta primeira sessão chega ao fim, surge uma pergunta: como as limitações e os sucessos do reconhecimento da cavalaria influenciaram as estratégias e os resultados durante os momentos críticos da campanha de Waterloo? Com base no papel fundamental dos batedores de cavalaria apresentado anteriormente, esta seção explora como sua coleta de informações moldou as estratégias e os movimentos durante a campanha de Waterloo, e os desafios que eles enfrentaram na execução de suas funções. A dependência de Napoleão em batedores de cavalaria foi intensa durante os dias que antecederam e incluíram a Batalha de Waterloo. O terreno ao redor de Waterloo, com sua mistura de campos abertos, bosques, vilas e estradas, exigia conhecimento detalhado para manobrar as tropas com eficácia. Batedores foram enviados para observar formações inimigas, aguardar reforços e identificar rotas que pudessem apoiar ou dificultar a movimentação das tropas. No entanto, vários fatores complicaram o trabalho dos batedores. As condições climáticas desempenharam um papel significativo. Chuva e neblina reduziram a visibilidade, dificultando a detecção de movimentos inimigos. Estradas lamacentas retardaram a viagem a cavalo, limitando o alcance e a velocidade das missões de reconhecimento. Às vezes, os batedores se viam navegando por território hostil, com a ameaça constante de encontrar patrulhas inimigas. Apesar dessas dificuldades, as informações coletadas pelos batedores ajudaram Napoleão a tomar decisões cruciais. Por exemplo, relatórios sobre o posicionamento das forças prussianas permitiram que ele tentasse impedir a aproximação delas, com o exército de Wellington, um objetivo estratégico de imensa importância. No entanto, as informações nem sempre eram completas ou precisas, em parte, devido à visibilidade limitada dos batedores e à rápida movimentação das tropas inimigas. Os escoteiros também enfrentavam desafios de comunicação. Ao retornar
Precisavam transmitir informações detalhadas aos comandantes, às vezes por meio de múltiplos intermediários, aumentando o risco de interpretações errôneas. A ausência de ferramentas modernas de comunicação significava que mesmo relatórios oportunos podiam chegar tarde demais para influenciar decisões imediatas. Outro desafio era a coordenação entre os batedores franceses e os de seus aliados. As forças da coalizão compostas por tropas britânicas, holandesas, belgas e prussianas empregaram seus próprios esforços de reconhecimento, às vezes com maior eficácia, devido ao conhecimento local e às linhas de comunicação mais curtas. Os batedores prussianos, por exemplo, foram fundamentais na transmissão de informações que permitiram que suas forças reforçassem Wellington em momentos cruciais. Os relatórios dos batedores influenciavam não apenas o local onde as batalhas eram travadas, mas também a época em que eram travadas, o momento dos ataques, o deslocamento de tropas e as retiradas estratégicas dependiam de suas informações. Quando os relatórios faltavam ou eram atrasados, os comandantes tinham que se basear em estimativas e suposições, aumentando o risco de erros de cálculo. Houve também casos de fraude e contra-inteligência. Ambos os lados tentaram enganar os batedores inimigos, mascarando os movimentos das tropas ou plantando informações falsas. Os batedores tinham que ficar atentos a emboscadas ou armadilhas projetadas para capturá-los ou matá-los, complicando ainda mais suas missões. Em um nível mais humano, a vida de um batedor de cavalaria era de isolamento e vigilância constante. Muitos cavaleiros suportavam longas e solitárias horas a cavalo, navegando por terrenos difíceis e vivendo de suprimentos limitados. Sua resistência física e mental era testada repetidamente. À medida que a campanha se desenrolava, a importância de um reconhecimento preciso tornou-se ainda mais evidente. A incapacidade de antecipar completamente os reforços ou movimentos inimigos contribuiu para momentos em que as forças francesas foram pegas de surpresa ou atrasadas. Essa inteligência imperfeita foi um fator significativo na derrota final. Em Waterloo, no entanto, apesar de suas contribuições cruciais, os batedores de cavalaria permaneceram em grande parte ignorados. Seu trabalho era meticuloso, lento e, muitas vezes, invisível na grande varredura da história. Eles eram os operadores silenciosos nos bastidores, reunindo fragmentos de informações que, coletivamente, moldaram o curso da campanha. À medida que esta sessão chega ao fim, considere o seguinte: como um reconhecimento diferente ou aprimorado poderia ter alterado a dinâmica de Waterloo. Uma melhor inteligência poderia ter alterado o resultado, ou as limitações inerentes aos métodos de reconhecimento da época eram uma barreira intransponível. À medida que chegamos à conclusão da história sobre os batedores de cavalaria, durante a campanha de Waterloo, fica claro como seus esforços incansáveis, muitas vezes invisíveis, moldaram, e foram moldados pelas complexidades da guerra do início do século XIX. Os sucessos e fracassos do reconhecimento desempenharam um papel sutil, mas crucial, no resultado da batalha. Na manhã de 18 de junho de 1815, as informações coletadas pelos batedores ajudaram os comandantes a posicionar suas forças. No entanto, à medida que a batalha avançava, as limitações de seu trabalho se tornaram evidentes. Movimentos rápidos de tropas, reforços inesperados, e o caos no campo de batalha superaram os relatórios dos batedores, deixando lacunas na percepção situacional dos comandantes. Um exemplo claro é a chegada do exército prussiano, sob o comando do Marechal de Campo Blücher, ao flanco direito de Napoleão. Os batedores franceses tiveram dificuldade em monitorar os movimentos prussianos com eficácia. A incapacidade de detectar e retardar esses reforços contribuiu significativamente para o colapso das linhas francesas. Em contraste, as forças da coalizão se beneficiaram de uma melhor coordenação de reconhecimento. Batedores britânicos e prussianos se comunicaram de forma mais eficaz com seus comandantes, permitindo ajustes oportunos na estratégia e no posicionamento de tropas. Essa vantagem em termos de inteligência foi um dos muitos fatores que levaram à vitória aliada. As experiências dos escoteiros também revelam o custo humano de sua missão. Muitos enfrentaram grandes perigos pessoais, cavalgando por territórios controlados pelo inimigo, fugindo de patrulhas e suportando condições adversas. Seu trabalho exigia coragem e resistência,
qualidades frequentemente esquecidas na sombra de grandes batalhas. Além de Waterloo, o papel dos batedores de cavalaria destaca a natureza evolutiva da inteligência militar. Seus métodos patrulhamento, observação e relatórios rápidos lançaram as bases para sistemas de reconhecimento e comunicação mais sofisticados em guerras posteriores. Refletindo sobre isso, vemos que, enquanto batalhas dramáticas e investidas heróicas capturam nossa atenção, o trabalho mais silencioso e persistente de coleta de informações direciona silenciosamente o fluxo da história. Sem batedores, os comandantes ficariam cegos, forçados a agir com base em suposições em vez de fatos. Então, ao refletir sobre o legado desses cavaleiros, considere este pensamento final: quanto da história é determinado não pelo que acontece no campo de batalha, mas pelos esforços invisíveis daqueles que reúnem conhecimento e moldam decisões nos bastidores. No início do século XIX, antes dos rádios, telégrafos ou satélites, os exércitos dependiam fortemente de mensageiros humanos e sinais visuais para se comunicar em campos de batalha extensos. A Batalha de Waterloo, um dos maiores e mais complexos combates de sua época, não foi exceção. Hoje, exploramos o mundo oculto dos mensageiros e sinalizadores, os atores frequentemente esquecidos, mas vitais, que conectavam os comandantes aos seus exércitos e moldavam o fluxo da batalha. Imagine um soldado montado num cavalo veloz, com o capacete inclinado para se proteger da chuva, agarrando firmemente um despacho lacrado, enquanto galopa por campos lamacentos. Esses mensageiros eram a linha de comando, transportando ordens, relatórios e notícias urgentes entre o quartel-general e as unidades espalhadas por quilômetros de terreno imprevisível. Os cavaleiros de expedição operavam em condições adversas. O clima, o fogo inimigo e o terreno acidentado tornavam cada jornada perigosa. Os cavalos precisavam ser robustos e rápidos, treinados para navegar por florestas, vilas e estradas marcadas por batalhas. Os cavaleiros precisavam de resistência excepcional, habilidades de navegação e nervos de aço. As mensagens eram geralmente escritas em pequenos papéis dobrados ou transportadas em tubos lacrados. A segurança era primordial. Um despacho perdido ou interceptado podia significar um desastre, revelando planos ao inimigo. Os passageiros memorizavam rotas, usavam pontos de referência para evitar emboscadas e, às vezes, recorriam à linguagem codificada para proteger informações confidenciais. Além dos cavaleiros, os exércitos utilizavam sistemas de sinalização visual, bandeiras semafóricas, lâmpadas de sinalização e até mesmo sinais de fumaça de canhão transmitiam mensagens pré-estabelecidas à distância. Postos de sinalização eram posicionados em colinas ou torres para maximizar a visibilidade. Os operadores precisavam interpretar e enviar mensagens com rapidez e precisão, muitas vezes em condições estressantes. Em Waterloo, a comunicação era um desafio logístico e estratégico. O campo de batalha se estendia por vários quilômetros, com múltiplos combates ocorrendo simultaneamente. Comandantes como Napoleão e Wellington dependiam de comunicação rápida para coordenar os movimentos das tropas, solicitar reforços ou emitir mudanças táticas. No entanto, o sistema não era perfeito. Atrasos, interpretações errôneas e mensagens perdidas eram comuns. Estradas lamacentas atrasavam os cavaleiros. Fumaça e mau tempo obscureciam os sinais visuais. Essas dificuldades de comunicação contribuíam para a confusão em momentos críticos da batalha, afetando o timing e a coordenação dos ataques. Os mensageiros também desempenhavam um papel no moral. Ver um mensageiro chegar com notícias ou ordens podia elevar ou desanimar o ânimo. Sua presença ressaltava o fluxo constante de informações e a ligação constante entre as linhas de frente e os comandantes. O trabalho de comunicação nos bastidores exigia um planejamento meticuloso. Rotas de despacho foram mapeadas. Códigos de sinalização foram desenvolvidos e praticados. Mas, no caos da batalha, esses sistemas foram levados ao limite. Ao concluir esta sessão, considere o papel crucial, embora muitas vezes invisível, da comunicação na guerra. Como os desafios enfrentados pelos despachantes e sinalizadores podem ter influenciado as decisões tomadas durante o conflito de Waterloo. Uma comunicação mais rápida ou clara poderia ter alterado o resultado da batalha. Partindo do mundo crucial, porém desafiador,
Dos mensageiros e sinais visuais, esta seção se aprofunda em como a comunicação ou a falta dela moldou o curso da Batalha de Waterloo e suas muitas partes móveis. A imensa extensão do campo de batalha tornava a comunicação um pesadelo logístico. Os comandantes estavam separados por quilômetros de terreno acidentado, campos lamacentos e florestas densas. As ordens tinham que ser transmitidas com rapidez e precisão do quartel-general de Napoleão para seus comandantes divisionais, e, dos postos de comando de Wellington, para seus subordinados espalhados por vilas e colinas. Os cavaleiros de despacho enfrentavam perigos constantes. Patrulhas inimigas buscavam ativamente interceptar mensageiros, cientes de que capturar os despachos poderia revelar planos estratégicos. Alguns cavaleiros foram emboscados, mortos ou feitos prisioneiros. Para combater isso, os cavaleiros usavam rotas evasivas, viajavam em pares quando possível, e, às vezes, trocavam de cavalo em estações de revezamento para manter a velocidade. O clima era outro inimigo. Chuva e neblina obstruíam a visibilidade dos operadores de sinalização, tornando os semáforos e os sinais de bandeira pouco confiáveis em momentos críticos. A fumaça dos disparos de canhão turvava ainda mais o ar, complicando a comunicação visual. A dependência de mensageiros humanos gerava atrasos. Mesmo os cavaleiros mais rápidos podiam levar um tempo considerável para atravessar o campo de batalha, e as mensagens às vezes chegavam tarde demais para influenciar decisões táticas imediatas. Por exemplo, as ordens de reforços de Napoleão eram ocasionalmente atrasadas, forçando os comandantes da linha de frente a agir com informações incompletas. Postos de sinalização, instalados em colinas como o Castelo de Hougomont, ou em elevações próximas, tentavam manter comunicação contínua com bandeiras ou lanternas. Os oficiais de sinalização precisavam ser altamente treinados para codificar e decodificar mensagens rapidamente, muitas vezes sob pressão e ameaça de ataque. Seu papel era crucial para transmitir atualizações de rotina ou pedidos urgentes de apoio. No entanto, a comunicação por sinais era limitada em complexidade. As mensagens eram breves e frequentemente continham códigos pré-estabelecidos, o que limitava nuances e detalhes. Isso significava que os comandantes às vezes tinham que interpretar informações incompletas ou fazer suposições com base em sinais esparsos. Os exércitos da coalizão também dependiam de mensageiros e sinalizadores, mas sua estrutura de comando descentralizada às vezes permitia uma comunicação mais flexível e rápida. Comandantes britânicos e prussianos coordenavam-se por meio de rotas de correio cuidadosamente planejadas, permitindo-lhes sincronizar movimentos, principalmente a chegada prussiana, no final do dia, que foi decisiva. A importância da comunicação tornou-se evidente durante as fases críticas da batalha. Atrasos ou mal-entendidos contribuíram para oportunidades perdidas e ataques desalinhados. Em contraste, momentos de comunicação clara e oportuna permitiram que as forças aliadas se consolidassem e explorassem sua vantagem. Além do impacto militar, o trabalho dos mensageiros e sinalizadores personificava a tensão entre a ordem e o caos na batalha. Seus esforços representavam uma tentativa de impor estrutura à imprevisibilidade da guerra, muitas vezes com sucesso misto. Ao refletir sobre essas dinâmicas, considere como as limitações da tecnologia de comunicação do início do século XIX podem ter limitado as escolhas dos comandantes, e que lições esses desafios trazem sobre a importância da comunicação clara em qualquer ambiente de alto risco. Ao concluirmos esta exploração da comunicação em Waterloo, fica claro que os esforços dos despachantes e sinalizadores, embora em grande parte invisíveis nas grandes histórias, foram essenciais para o fluxo e o resultado da batalha. Ao longo do dia 18 de junho de 1815, cavaleiros galoparam incansavelmente pelos campos lamacentos, zigue-zagueando pela fumaça e pelos tiros para entregar ordens cruciais. Estações de sinalização transmitiam suas mensagens codificadas por todo o campo de batalha, esforçando-se para manter um fio de conexão em meio ao caos. Esses sistemas tentavam fornecer aos comandantes as informações necessárias para se adaptarem, coordenarem e aproveitarem as oportunidades. No entanto, as limitações desses primeiros métodos de comunicação eram gritantes. Atrasos na entrega de mensagens faziam com que algumas unidades francesas agissem sem reforços ou orientações oportunas,
enquanto os comandantes aliados ocasionalmente ficavam no escuro sobre os movimentos franceses. Interpretações errôneas de sinais geravam confusão, ressaltando a fragilidade de todo o sistema. Um dos momentos mais importantes foi a coordenação tardia entre as forças de Napoleão e o Marechal Grouchy, cujo destacamento tinha a tarefa de impedir que o exército prussiano se juntasse a Wellington. A comunicação ineficiente dificultou a percepção de Grouchy sobre os movimentos prussianos, permitindo que as forças de Blücher chegassem ao flanco do campo de batalha e desequilibrassem a situação.